Actually, it is given. Importante es que parte de este problema nace del hecho de que la gente cree que se ha hecho un arreglo, se va a exportar el gas. Estados Unidos faz primeiro bombardeio aéreo contra o grupo rebelde Houthis no Iêmen. Marinha americana encontra destroços de caça desaparecido. No Brasil, o policiamento é reforçado no Rio de Janeiro depois de sequestro de ônibus por traficantes. E as temperaturas despencam na Flórida. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Os Estados Unidos bombardeiam pela primeira vez bunkers com armas do grupo rebelde Houthis no Iêmen. Os Estados Unidos disseram que realizaram ataques nesta quarta-feira contra 5 instalações subterrâneas de armazenamento de armas em áreas controladas pelo grupo rebelde Houthi no Iêmen. De acordo com a agência de notícias Reuters, o grupo é aliado ao Irã, mas o país não tem a mesma inclinação político-partidária. Este é o primeiro ataque americano contra o grupo. Na ação, foram usadas aeronaves militares americanas que não são detectadas em radares. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que o ataque foi uma demonstração única da capacidade do Pentágono em atingir locais de difícil acesso, não importando quão profundo e enterrado no subsolo o alvo esteja. A ação evidencia também o poder de fogo americano ao Irã. Os combatentes Houthis no Iêmen dizem ser solidários aos palestinos na guerra contra Israel na faixa de Gaza. Desde novembro, o Houthi já realizou quase 100 ataques a navios no Mar Vermelho. O governo Biden, por sua vez, tem agido defensivamente contra esses ataques a navios na região. E a morte do líder do Hamas por Israel aumentou a tensão no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi morto, mas acrescentou que a tarefa de Israel não estava completa, apurou a agência de notícias Reuters. Netanyahu deixou claro que Israel continuará com força total até que todos os reféns israelenses sejam devolvidos de Gaza. Na declaração gravada em vídeo, ele diz aos moradores de Gaza que era o fim de quem trouxe desastre para eles e pede que libertem os sequestrados e se rendam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma declaração sobre a morte do líder do Hamas. Na declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a morte do líder do Hamas, ele disse que hoje era um bom dia para Israel, Estados Unidos e para o mundo. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, também disse que o presidente Biden espera conversar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre como garantir a libertação de reféns israelenses. Marinha encontra destroços de caça que caiu durante treinamento no estado de Washington. A Marinha dos Estados Unidos localizou na quarta-feira os destroços do caça que caiu no estado de Washington. A queda aconteceu no dia anterior durante um voo de treinamento de rotina em um terreno montanhoso.
Os 2 tripulantes a bordo continuam desaparecidos. A Marinha planeja enviar equipes de busca para a área remota, que não é acessível por veículos motorizados. A seguir, você vai ver casal de idosos é encontrado morto dentro de casa na Flórida. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Agora a gente fala sobre o caso que aconteceu na Flórida e serve de alerta. Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa. O motivo da morte pode ter sido monóxido de carbono. O caso aconteceu na cidade de Tavares, na Flórida. Os vizinhos chamaram a polícia porque não viam o casal desde a passagem do ciclone pós-tropical Milton. De acordo com a polícia, o homem de 67 anos e a mulher de 85 foram encontrados dentro de casa. A suspeita é de envenenamento por monóxido de carbono, gás produzido por equipamentos e que pode ser fatal. Os idosos teriam ficado sem energia elétrica e resolveram colocar um gerador num galpão anexado à residência deles. A investigação segue e um exame deve confirmar a causa da morte. E alguns condados da Flórida começaram na quarta-feira a coleta de entulhos depois da passagem de Milton. Em Kissimmee, por exemplo, a cidade foi dividida em áreas para retiradas com datas programadas. Os escombros devem ser separados pelos moradores e colocados nas calçadas. E depois do furacão que trouxe chuva para a região, a Flórida está curtindo dias mais frios ao longo dessa semana. Os termômetros na manhã desta quinta-feira marcaram 12 graus Celsius em Orlando, mas a sensação foi de 9. Estamos em pleno outono e o friozinho, que é mais esperado para dezembro aqui na região, pediu passagem com uma frente fria. A sexta-feira ainda deve ser fresquinha, com mínimas de 15 graus e máxima de 27. No fim de semana, o calor volta com máximas de 28 graus. No próximo bloco, mutirão de cirurgias nos olhos deixam 8 pessoas cegas no Brasil. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife Tibone, 6,49 a libra. Concha de frango, 99 centavos a libra. Chuchu fresco, 89 centavos cada. Café brasileiro tradicional ou extra forte, 4,49 cada. Olé cogumelos em conserva frasco, 100 gramas, 2,99 cada. Seabra Foods bolo de laranja, 6,99 cada. Está no Seabra, está no Brasil. Agora vamos ao giro de notícias pelo Brasil. Boa noite a todos. A Polícia do Rio de Janeiro reforçou hoje o policiamento na zona oeste da cidade, onde 9 ônibus foram sequestrados por bandidos e usados como barricadas nesta quarta-feira. No momento do sequestro, agentes do BOPE realizavam uma operação de segurança.
Os bandidos pediram para os passageiros descerem e, em seguida, os veículos foram atravessados na via, interditando os dois sentidos. A Polícia Militar apurou que a intenção dos criminosos era desviar a atenção da ação policial. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse que não houve feridos. Nos últimos 12 meses, mais de 130 ônibus foram usados como barricadas em comunidades do Rio de Janeiro. E depois de vários debates, o governo do Brasil decidiu não retomar o horário de verão. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva, mesmo com a seca, o país não corre risco de desabastecimento. Para ele, há segurança energética suficiente e depois do verão, o assunto pode ser reavaliado. E a gente volta a falar sobre o apagão que já dura 6 dias em São Paulo. Na quarta-feira, a Justiça deu prazo de 24 horas para a concessionária Enel restabelecer a energia na região metropolitana da cidade. 36 mil imóveis continuam no escuro. Em caso de descumprimento da ordem judicial, a empresa pode ser multada em R$100 mil por hora. A decisão cabe recurso. Desde a última sexta-feira, quase 2 milhões de clientes da Enel ficaram sem energia depois de um forte temporal que atingiu a região. E ainda sobre o tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas, tempestades e fortes ventos na região central do Brasil. De acordo com a previsão, os estados mais afetados podem ser Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O volume de chuva esperado para os próximos dias é de mais de 80 milímetros. Há também um aviso de possível queda de energia nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Segundo o IMET, essas regiões estão no nível laranja, que indica grau de perigo severo. E agora vamos falar sobre saúde. 8 pacientes perderam a visão depois de terem passado por cirurgia de catarata. Veja na reportagem. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, no fim do mês de setembro. 15 das 20 pessoas operadas apresentaram sintomas de endoftalmite, uma infecção causada por bactéria. 8 pessoas perderam o globo ocular, 4 precisaram passar por uma nova cirurgia oftalmológica e 3 continuam em tratamento, mas não enxergam. O caso mais grave é de uma mulher de 63 anos. Ela está internada com infecção que se espalhou para a pálpebra. A prefeitura do município instaurou um inquérito policial para investigar a empresa que realizou as cirurgias. Macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e, principalmente, esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Israel libera a entrada de caminhões em Gaza. A ação de ajuda humanitária acontece em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. As informações com a repórter Raquel Freire. Israel informou na quarta-feira que 50 caminhões de ajuda humanitária foram transferidos da Jordânia para Gaza. A ação é vista como uma possível resposta às exigências dos Estados Unidos. Uma autoridade israelense em Washington disse que a carta entregue pelos Estados Unidos no domingo, alertando sobre restrições na ajuda militar, tem sido cuidadosamente revisada por autoridades de segurança israelenses. Um porta-voz da Casa Branca deixou claro à imprensa que o documento enviado a Israel não se trata de uma ameaça. Depois que recebeu a carta, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência na quarta-feira. Na ocasião, foi discutida a expansão da ajuda humanitária a Gaza. Há rumores de que isso acontecerá em breve, de acordo com 3 autoridades que participaram da reunião. Eu volto com você no estúdio. As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em setembro.
As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram em setembro, possivelmente porque os preços mais baixos da gasolina deram poder de compra aos consumidores. Dados da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos mostraram que a gasolina caiu cerca de 12 centavos por galão entre agosto e setembro. A economia manteve um forte ritmo de crescimento no terceiro trimestre. Um relatório do Departamento de Comércio, divulgado nesta quinta-feira, mostrou aumentos acentuados nas receitas em varejistas que vão desde lojas de roupas a livrarias, mercearias a centros de jardinagem. As vendas online também aumentaram, assim como o consumo em bares e restaurantes. Os economistas veem jantar fora como um indicador-chave das finanças domésticas. Os gastos estão sendo sustentados em parte pelo sólido crescimento da renda. Embora o ímpeto do mercado de trabalho tenha diminuído, as demissões permanecem historicamente baixas, o que sustenta os ganhos salariais. E um passageiro escapou por um triz de ser atropelado por um trem. Ele estava distraído com o celular na mão e não viu que caminhava em direção aos trilhos. O incidente aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, na segunda-feira. Apesar do susto, o jovem saiu ileso. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.